O Salmo 78 é um salmo de Asaf, de ensino, um salmo didático, né? Um salmo que vai lembrar aos jovens o que aconteceu nas gerações passadas. É sobre isso que fala esse salmo. É interessante que ele tenha ido parar na Bíblia, né? Porque mostra como é importante se passar dos pais para os filhos as experiências com Deus. Não só a questão de quem Deus é e o que Ele faz, mas também o que Ele fez, as experiências que os pais tiveram. Eu vou ler só os versículos de 38 até o 43. O salmo é bem grande. Aí depois você pode ler o resto em casa. Ele diz assim, no versículo 38 do Salmo 78: Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou que eram de carne, o vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, entristeceram-no na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem no dia que os livrou do adversário, como cooperou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã. Amém. O escritor, ele está falando aqui, depois de falar de diversas maravilhas de Deus, ele está falando de como que esse povo não lembrou, como que eles esqueceram dessas coisas maravilhosas. E ele fala um versículo aqui, meu irmão, que parece até que ele está falando uma blasfêmia, né? Ele fala assim, ó, eles limitaram o Santo de Israel. Como limitar a Deus, né? Como limitar a Jesus? Como que eles poderiam limitar o poder de Jesus? Mas como eu tinha dito, esse salmo ele é feito para ensino. Então, Asaf começa falando de alguns feitos. Eu não vou ler todos aqui, porque realmente ia demorar. Mas ele fala como Deus dividiu o mar vermelho. Ele fala de como o povo passou entre muralhas de água. Fala de como o exército de Faraó foi afogado após isso, né? Ele fala como uma nuvem cobria o povo durante o dia para não deixar o sol matá-los no deserto. Ele fala como uma coluna de fogo os guiava à noite. Vai lembrando aos jovens, à nova geração, de todas essas coisas. Olha, isso aconteceu com seus pais, isso aconteceu com seus pais, olha o que aconteceu com eles, Deus os protegeu de tal forma. Lembra que o maná caía a cada manhã, e quando eles quiseram carne, carne choveu do céu, em forma de pássaros. Lembra de quando eles tiveram sede, da rocha saiu água. Todas essas coisas ele vai lembrando. Lembra de como os libertou do Egito, e como os abençoou em meio ao deserto. Lembra de como suas roupas não estragavam. Tudo isso ele vai trazendo a memória daquele povo, ensinando a nova geração de profetas, a nova geração de levitas, as coisas que aconteceram no passado, para que lhes fortalecesse a fé, para que a sua fé ficasse mais forte. Mas é interessante que no meio disso ele vai falando que aquilo ali, depois de um tempo, para aquele povo, pareceu algo normal, pareceu algo corriqueiro. E quando eles recebiam uma bênção, não parecia mais algo que veio da mão de Deus, não parecia mais algo maravilhoso. Meus irmãos, todas as manhãs, quando aquele povo acordava, o maná estava ali, esperando por eles. Ninguém plantou, ninguém regou, ninguém se preocupou, mas quando se abria a porta, olha ali o maná. Me diga, isso não é maravilhoso? Isso não é uma coisa que você falaria todos os dias, como Deus é maravilhoso, Ele tem me sustentado dia após dia. Eu não fiz nada por isso, e está aqui o meu sustento. Esse povo bebia água que saía das rochas, e eles viram o mar se abrindo e atravessaram entre paredes de água. Mas com o passar dos dias, aquilo se tornou banal,
E as bênçãos que eles recebiam dia após dia, após dia, após dia, não pareciam mais que vinham da mão do Senhor, mas já se tinha se tornado algo corriqueiro e talvez natural. E eles começaram a reclamar, e eles começaram a não dar mais o mérito daquilo que acontecia à mão que realmente entregava aquilo para eles, a Deus. E ele lembra também que aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar, e primeiro eles iraram a Deus, e Deus ficou chateado com isso, e quando ele pediu carne, lhes entregou pássaros doentes e eles morreram, e aí eles lembraram de Deus, voltaram, mas pouco tempo depois, lá estava o povo de novo murmurando, até que Deus não estava mais irado, ele já tinha ficado triste, ele já tinha se entristecido. Para você que é pai, você sabe como é que é isso. O seu filho errou, aí você fica chateado com o erro dele, dá um corretivo, bota no castigo, mas se ele erra de novo, e de novo, e de novo, o sentimento que lhe traz não é mais de ira, de puni-lo, já joga sobre o pai uma tristeza de ver que isso não foi um deslize, isso foi uma escolha, ele escolheu ser assim, o povo escolheu ser dessa forma, escolheu não agradecer a Deus, escolheu não reconhecer as coisas, porque agora o mérito das conquistas parece ser seu. Agora o mérito das conquistas não parece vir de Deus. Eu conquistei isso, foi pelo meu esforço, foi pelo acaso, era natural que eu investisse e desse certo, era natural que eu malhasse, ficasse forte, saudável, era natural isso, era natural aquilo, e vai se esquecendo que por trás de nós vai a mão poderosa de Deus. E todos os dias tinha uma coluna de nuvem lhe dando sombra, até que parece que é natural, em meio ao deserto, a sombra está sobre você. E todo dia vai sendo guiado por uma coluna de fogo, até que parece natural você conseguir ser guiado claramente em meio à escuridão que tantos se perdem. E nós nos esquecemos que quem nos dá todas as coisas é Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que conquistamos, vem das mãos de Deus. Deus nos permite ter, Deus nos permite conquistar. E o mérito deixa ser de Deus e começa a ser nosso. Isso entristece a Deus, porque é uma escolha que o povo fez. Meus irmãos, como é importante passar para os nossos filhos aquilo que Deus fez em nossa vida. Mostrar, olha meu filho, eu não tinha isso, mas foi Deus que me deu. Olha, eu não sabia como fazer isso, mas Deus me deu um livramento. Olha, quase aconteceu isso comigo aqui, meu filho, mas Deus foi comigo. Isso é tão importante. Daqui a pouco você tem uma criança em casa que realmente ele acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Mateus tinha uma coisa que ele já tinha perdido há meses. Ele virou para mim e falou assim: ô pai, eu perdi isso já faz muito tempo, mas eu acho que se a gente orar, a gente vai encontrar, viu? É uma peça de um quebra-cabeça. E a minha fé fala: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque não tem como encontrar esse negócio. Já varreu essa casa 100 vezes e não se encontra mais isso. E ele: vamos pai, vamos orar que eu acho que vai dar para encontrar. E a gente se sente na saia justa. Por quê? Porque a nossa fé já está cauterizada. Mas eu não posso deixar se apagar a fé da criança. Porque tudo que ele me pergunta: como é que é isso, pai? Eu falei: foi Deus que deu. Foi Deus que deu, Mateus. Não te preocupa não, é Deus que providencia. É Ele que faz. Porque isso vai gerando fé no coração dos nossos filhos. Para que eles não se esqueçam que tudo que nós temos veio da mão de Deus. Caso contrário, em algum momento eles vão achar que não precisam de Deus. E vai ser a ruína deles. Então Asaf escreve
Depois você pode ler com calma. Para os filhos de Israel, para que se lembrem da mão poderosa. Hã? Achou? Achou? Esse foi o Paraíba, o Ceará não achou ainda não. Tem que procurar. Ele perdeu a Paraíba também, achou na gaveta de meia. Mas não é fácil, meus irmãos. Porque se a gente não passa isso para os filhos, o que o mundo tem ensinado? A palavra diz que eles limitaram o santo de Israel. Dá para limitar a Deus? Dá para limitar o poder de Jesus? Não, não dá. Mas tem uma coisa que limita as obras de Deus na nossa vida. Você sabe o que é que limita as obras de Deus na nossa vida? A nossa fé. A nossa fé limita as obras de Deus na nossa vida. Eu estava vendo uma pastora pregar e ela até fala: não façam isso se Deus não falou no teu coração. E ela disse que ela estava fazendo um exame rotineiro lá dos Estados Unidos, e o médico falou para ela: olha, tem uma deformidade grande, aconteceu um grande crescimento na sua apêndice, ela vai estourar a qualquer momento, você precisa ir para a cirurgia. E aí a mãe dela se assustou, começaram a arrumar tudo. E o médico falou: tem que ser agora, porque pode estourar a qualquer momento. E quando ela estava com aquela agonia toda, ela ouve o Espírito Santo de Deus falando: por que está agoniada? Quantas vezes eu já salvei a tua vida? E ela diz que ela começa a tirar as roupas da mala. E a mãe fala: o que você está fazendo? Ela fala: eu não vou mais não. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo que Ele já salvou minha vida muitas vezes. E eu tenho me lembrado daquela vez que eu estive na mão do salteador, naquela vez que eu passei por um incêndio, daquela vez que eu não sei o que lá. E eu tenho certeza que Ele vai me salvar essa vez também. E a mãe falou: você ficou maluca? E ela falou: mãe, eu não estou falando para as pessoas fazerem isso e tudo, mas é o que Deus falou comigo. E eu vou levar pela minha fé. E eu vou lá fazer os exames de novo. Ela disse que ela chegou até o médico e falou: faz os exames novamente, porque Deus falou comigo que Ele vai me salvar. E o médico falou: tudo bem, se você quer arriscar, o exame vai ser feito hoje, o resultado sai amanhã. E ela faz os exames novamente. E no outro dia ela falou que a primeira vez que ela viu que não foi alguém que ligou para receber o exame, não. O médico ligou para ela e falou: deve ter tido um problema no dia anterior, porque teu apêndice está de tamanho normal. E ela falou: e eu apenas me lembrei daquilo que Deus tinha feito na minha vida, dos milagres. Eu apenas me lembrei. E o que limita o Santo de Israel é que nós reclamamos demais. É que nós decidimos sobre o nosso conhecimento o tempo todo, sem antes consultá-lo. É porque nós acreditamos que a solução será de tal forma ou de tal forma. E aí seguimos caminhos naturais e vemos resultados naturais, e nada mais natural do que isso. Porque se estivéssemos dispostos a andar sobre o sobrenatural, com certeza veríamos coisas sobrenaturais na nossa vida. Mas a escolha que nós fazemos, a escolha que nós fizemos, é de não confiar mais no Senhor, confiar em médicos, em dinheiro, em ensino, em máquinas. Então é natural que tenhamos uma vida sem grandes feitos, sem grandes coisas espirituais acontecendo. Isso não quer dizer que você não é mais crente. Isso não quer dizer que você não tem uma boa vida. Isso não quer dizer que você não ama a Deus. Isso só quer dizer que você não está vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Não é o melhor de Deus para você. E se não é o melhor de Deus para você, não é o melhor para você. Porque quem sabe o que é melhor para mim e para você é o nosso Criador. Imagine, meus irmãos, uma fé
que não limita. A palavra de Deus diz duas coisas que tem que ter muita fé mesmo para acreditar. A primeira coisa que eu acho assim inviável pela limitação da minha fé é Jesus virar e falar assim, ó, coisas ainda maiores farão. Como assim? Ele fala, coisas ainda maiores farão. Você para, lê a Bíblia, vê tudo que Jesus fez, e no final ele fala, coisas ainda maiores farão. E quem tem a coragem de tomar posse dessa palavra? Quem tem a coragem de tomar posse daquilo? É como aquele gigante desafiando o povo de Israel e ninguém tinha coragem de ir lá. Quem pode tomar posse daquela palavra? Até que aquele jovenzinho ouve a história e fala, ei, eu vou tomar posse dessa palavra. Ninguém virá contra mim, porque eu tenho do meu lado Deus de Israel. E Davi vai lá e derrota Golias. Porque no momento em que algum de nós tiver coragem de tomar posse dessa palavra, ele falar coisas ainda maiores do que aquele que ressuscitou, curou cego, aleijado. Mas é uma questão de fé. E está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia é verdade. Outra coisa, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tem hora que eu acho que nossa fé é subatômica, é muito pequenininha mesmo. Porque se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos, esse monte sai daqui, se joga ali, o monte iria. Quem tem essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Então você vai dividindo, metade dessa fé você tem, 1/4 dessa fé você tem, 1/10 dessa fé. Será que eu tenho 1/10 dessa fé? Será que a minha fé é do tamanho de 1/10 de um grão de mostarda? E eu fico pensando, alguém traz um microscópio para ver minha fé? Porque ela é muito pequena. Porque às vezes eu duvido que algo que se perdeu possa ser encontrado. Mas é necessário que eu me lembre das coisas que Deus já fez por mim, para que haja fé no meu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem ouvir, e a ouvir a palavra de Deus. E eu me pergunto se nós temos ouvido. Sim, temos ouvido, eu estou aqui falando, com certeza vocês estão ouvindo. Então se nós temos ouvido, por que ela não tem aumentado? Não é porque não temos ouvido, mas é porque nos esquecemos daquilo que ouvimos, não aplicamos aquilo que ouvimos. Aquilo que entra pelo ouvido e sai pelo outro não se retém, ou que cai no esquecimento, ou que se parece ser natural, mas não é. O que temos ouvido é a palavra do Deus vivo. Ela não volta vazia, e ainda tem poder, e muito poder. Deus tem feito coisas maravilhosas, é o mesmo Deus. Quantas bênçãos nós temos recebido, meu irmão, e não reconhecemos às vezes como bênção de Deus. E cada dia que nós vamos para o trabalho e recebemos uma vitória, quantas dessas vitórias nós temos agradecido a Deus? Quantas vezes nós temos colocado nossos joelhos no chão para agradecê-lo por aquilo que conquistamos? A cada venda, a cada término de obra, a cada problema resolvido, a cada contrato fechado, a cada bem conquistado, quantos desses nós temos nos ajoelhado e agradecido a Deus, dado mérito a quem tem mérito, porque aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito, mas aquele que acha que já está sobre o muito, ele pode perder o que é mais importante, a sua alma. Nós nos esquecemos. Olha o que fala o versículo 42. Não se lembraram da sua mão, e nem do dia em que os livrou do adversário.
E quando se passa pelo deserto, o povo de Deus é tirado da escravidão do Egito e é levado para o deserto. E eles começam a reclamar que estão no deserto. Essa é a reclamação deles. A reclamação dia após dia é: poxa, nós estamos no deserto. Poxa, aqui é deserto. Até quando nós ficaremos no deserto? E reclama do deserto, e reclama do deserto, e reclama do deserto. E antes do deserto, onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam antes do deserto? Eles estavam na escravidão, no Egito. Quando você pensa em Egito, que paisagem vem na tua cabeça? Que paisagem vem na tua cabeça quando você pensa em Egito? Deserto, no meio da escravidão. Mas antes eles tinham o Nilo, e agora eles têm a Deus. E eles não param de reclamar que estão no deserto, como se antes já não estivessem no deserto. A diferença é que quem supria tudo para eles antes era o Nilo, e agora quem supre para eles tudo é Deus. Mas eu consigo ver o Nilo, eu posso tocar o Nilo. Então é mais fácil crer que o Nilo vai me dar. É mais fácil crer que eu vou poder regar as plantas que ali eu plantar, do que amanhã vai ter um maná na minha porta para eu comer. É mais fácil acreditar nas coisas naturais do que nas coisas sobrenaturais. Mas quem você acha que é maior, Deus ou o Nilo? Deus fala para Moisés: toca a tua vara no Nilo, e o Nilo vira sangue, e os peixes morrem. O Nilo não representa nada comparado com Deus. A palavra deserto, na nossa língua, ela traz uma ideia terrível. Significa, no latim, lugar de abandono, ou lugar abandonado. Mas na língua hebraica, o termo usado, midbar, não significa isso. Significa lugar da palavra. Porque o deserto era o lugar usado pelos profetas para pregar a palavra. Lá não tinha paredes, o som propagava facilmente, porque não tinha árvores ou vegetação para amortecer o som. E as pessoas conseguiam ouvir a uma grande distância. Então podia se sentar centenas de pessoas, e alguém subia em qualquer morrinho e falava, e o som se propagava com muita facilidade. E a palavra midbar significa o lugar da palavra. E quando a Bíblia fala deserto, ela está dizendo que é o lugar da palavra, porque é ali que ouvimos a Deus. No deserto com Deus, as coisas são diferentes. Aquele povo estava no deserto, meus irmãos, mas era a bênção o tempo todo. Era mar se abrindo, era água brotando da pedra, era coluna de fogo, era sombra de nuvem, era chuva de codorna. No deserto, num lugar onde achavam que não tinha futuro, num lugar onde achavam que haveria tristeza, numa situação onde todos pensavam deve ser infeliz, deve ser estéril, deve ter morte. Ali Deus mostrava dia após dia que podia sustentá-los. Veja o que acontece na Bíblia. Jesus está falando com o povo no deserto, e vai passando as horas e o povo começa a ficar com fome no deserto. E os discípulos chegam até Jesus e falam: despede-os, porque nós estamos no meio do deserto. E o povo já começa a ficar com fome. E Jesus fala o que para eles? Não, dá de comer para esse povo, no meio do deserto. Eles nem tinham dinheiro. E eles falaram: oh, Jesus, mesmo que a gente tivesse dinheiro, daqui que a gente fosse lá comprar,
E a gente nem tem dinheiro. E quanto dinheiro seria necessário para alimentar tanta gente? O que a gente tem aqui, mal dá para a gente mesmo comer. Então despede esse povo para ver se eu vou ali pescar alguma coisa. Não tem muito o que fazer aqui no deserto. Mas, meus irmãos, nós acreditamos em um Deus que fala o seguinte, lá em João 6,37. Olha o que Jesus fala. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas ele fala de maneira nenhuma. Aí Jesus pergunta, o que é que nós temos? Aí ele fala, teve um menino aqui animado, que trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus não lança fora de maneira nenhuma. Talvez você ache, eu não tenho como lidar com essa situação. Dessa pessoa, ela é complicada demais, ela precisa de coisa demais, eu não tenho como suportar essa situação. É melhor, eu mandar ela ir procurar a solução dela em outro lugar. É isso que os discípulos fizeram. Quando aquele homem cego gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas falavam, cala a boca, tu está incomodando o mestre. O teu problema não tem solução para a gente, então vá procurar a tua solução em outro lugar. Quando a filha de Jairo morreu, o pessoal chegou e falou, não incomodes mais o mestre, ela já morreu, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não incomodes mais o mestre. Ele diz, vai procurar a solução do problema em outro lugar. Mas Jesus diz, de maneira alguma, o que vier até mim, eu lançarei fora. É isso que está com Jesus no deserto. De maneira alguma, lançarei fora. Ai, Senhor, mas eu pequei, agora eu sou uma vergonha. E o povo quer me exilar. E será que o povo da igreja vai aceitar? O que é que diz o Senhor Jesus? Ele diz, de maneira alguma, o que vem até mim eu lançarei fora. Ah, mas eu tenho esse pecado que eu não consigo me livrar dele. E eu tenho batalhado, mas eu não consigo, e então não tem mais por que eu ficar indo para a igreja. Não caia nessa cilada do inimigo, nessa historinha. A palavra de Deus diz que de maneira alguma ele te lançará fora. E você sabe o que significa de maneira alguma? De maneira alguma é de maneira alguma. Não tem jeito. Talvez você esteja com aquele filho que fala, eu não tenho mais como dar solução para isso. Está entregue. Mas sabe o que Deus diz? De maneira alguma o lançará fora. Eu creio num Deus que não desiste das pessoas. Ele não desiste das causas. Ele continua. Porque o único jeito da gente ser derrotado é a gente soltar da mão de Cristo. Enquanto a gente estiver segurando a mão dele, de maneira alguma ele nos soltará. De maneira alguma. No deserto com Jesus sempre haverá provisão. Então ele pega 5 pães e 2 peixes e começa a dividir nos cestos. E o pessoal vai levar e alimenta todo mundo. 5.000 pessoas comem. Depois recolhe as sobras, 12 cestos. Essa matemática não me pergunte como. Mas sobram 12 cestos de comida. E Jesus novamente providencia. Mas por que os discípulos estavam preocupados? Será que eles se esqueceram que milhares e milhares de pessoas foram alimentadas no deserto durante 40 anos, pelas mãos desse mesmo Jesus? Será que se esqueceram disso? Será que se esqueceram que Deus pôde manter o povo no deserto por 40 anos? Imagine, meu irmão, uma visita que vai ficar na tua casa por um tempo, daqui a pouco começa a pesar na feira. Às vezes o povo come um pouco demais, e vai passando uma semana, 2, é família,
Você não tem jeito para falar, mas a conta do mês de água vai vir mais cara, de luz vai vir mais cara. Imagina 40 anos no deserto, milhares e milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares. Foi pesado para Deus alimentar todos eles? Gastou demais? Custou demais? Fez alguma diferença em seu poder? A limitação e o peso que o nome deserto tem está sobre nós, mas não há peso sobre ele, não há limitação. Nem o homem mais rico da terra pode resolver o problema da fome da terra. Ele não pode alimentar a todos. Ele é multibilionário. Ele tem dinheiro para centenas de gerações. Mesmo assim, ele não pode resolver esses problemas. Só há um que pode resolver: Cristo Jesus. Só quando este reinar. Nenhum homem pode fazer. Mas para Deus nada é difícil. Muito pelo contrário, para Deus tudo é fácil. E o nome deserto não tem um significado de peso, de ermo, de lugar abandonado. É o lugar da palavra. É ali que se ouve. Então, meus irmãos, 40 anos ou 40 dias só depende de nós. Porque o caminho que foi feito do Egito até a terra prometida, dava para ser feito em 40 dias, mas foi feito em 40 anos. São 365 vezes mais. É um absurdo. Imagina um trabalho que dá para fazer em um dia, você demorou o ano todo para fazer. Você contrata uma pessoa. Eu já vi pedreiro enrolado. Mas você contrata um pedreiro. Ele fala assim: não, esse muro eu levanto em um dia. Ou ele pode falar para você: se essa casa aqui eu levanto em 40 dias. E eu sei que obra demora mais do que o previsto. Mas tu imagina se isso aí demorasse 40 anos. Rapaz, tu não falou que era 40 dias, já faz muito tempo, já faz um ano. Tu não falou que era 40 dias, já faz 40 meses. Não era 40 dias. Agora por quê? Por que demorou? Porque o povo não conseguia ficar sem murmurar. Não conseguia ficar sem reclamar. Não conseguia dar mérito àquele que tinha mérito. Só você pode atrasar a tua vitória. Só você pode impedir a tua vitória. Ninguém mais pode fazer isso. Quando nós pegamos na mão de Deus, como aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando caminhamos com Ele, o que nos atrasa é que nós esquecemos quem Ele é. O que nos atrasa é que nós esquecemos o que Ele fez. Pensa aí no que Ele já fez em tua vida. Pensa nas vezes que tu orou e Ele te respondeu. Lembra das salvações que Ele te deu. Lembra dos livramentos que foram dados. Pensa nas vezes que você estava aflito, que não conseguiu dormir, e que chorou de noite, que se lembrou do teu Deus, que se ajoelhou e que chorou. Lembra da resposta que Ele te deu. Lembra da vitória que Ele trouxe, quando você achou que algo ia dar errado. Lembra de quem é Ele. Lembra de quando louvou a Ele, e Ele falou ao teu coração, e Ele respondeu às tuas preces. Te lembra disso? E me diga se Ele não é Deus na tua vida, e se Ele não pode te levar adiante, e se o que tu está passando agora não pode ser resolvido por Ele. Consulta o teu coração, puxa a tua memória, aquilo que te traz esperança. Oh Deus, nós esquecemos. Quando Deus aparece à mãe de Sansão, Jesus aparece, a Bíblia chama de anjo do Senhor, e ele fala: olha,
você vai ter um filho e o seu filho vai ser separado. E ela sai correndo e conta para o marido, porque ela era estéril. E ela fala: me apareceu um anjo. Devia ser um anjo. Não podia ser um homem. Assim ela fala com ele. E me disse que eu vou ter um filho e que meu filho vai ser separado. E o marido dela, você vê que ele fica desconfiado. Ele fica desconfiado, você vê claramente isso. Ele fala: e como é que é essa história de que aparecer um homem e tu vai ter um filho? Que conversa é essa? É assim que ele pergunta para ela: que conversa é essa? Como é que a gente vai cuidar desse menino? Isso é verdade? Essa conversa aí? De repente tu encontra com um homem e vai dizer que vai ter um filho? Que conversa é essa? E ela fala: é verdade, era um anjo. Mas ele fica com o pé meio atrás. Então ele fala assim: se for verdade, tu vai te encontrar com ele de novo e ele vai dizer como é que a gente vai criar essa criança. Então ela se encontra novamente com ele no campo. Só que dessa vez ela nem quer conversa, ela sai correndo para o marido, para chamar para o marido ver também. Porque não era um homem. E o marido chega até lá, onde Jesus estava, o anjo do Senhor, e se encontra com Jesus. E quando ele vê, ele fala: não é um homem. Então ele fala: como será isso? E Jesus fala: olha, você vai ter um filho, e não vai passar navalha na cabeça dele, ele não vai beber do fruto da vide, não vai tomar bebida forte, não vai comer nada consagrado a outro Deus, nada impuro, que não tenha sido consagrado a Deus e limpo. E ele fala assim com Jesus: me diga qual o teu nome, para que quando isso ocorra, eu possa te louvar e te adorar. E Jesus fala: por que pergunta o meu nome? Meu nome é maravilhoso. E ele fala assim: eu vou te preparar um carneiro, vou te preparar um pão. E Jesus fala: eu não vou comer nada do que você fizer, nada da tua mão eu vou comer, mas você pode fazer uma oferta de holocausto ao Senhor. Então ele pega um carneiro, ele mata, ele acende uma fogueira, e ele torra aquele carneiro naquela fogueira. Então enquanto a fumaça subia, o anjo do Senhor pega na fumaça e sobe junto com ela até o céu. E aquele cara fica desesperado. Ele fala: minha mulher, a gente vai morrer, porque nós vimos a Deus. Nós vimos a Deus, a gente vai morrer, nós vimos a Deus. O nome dele era maravilhoso. Mas era uma mulher sábia. Ela tinha se provado isso, e ela falou assim: se Deus quisesse nos matar, tu acha que ele ia vir profetizar primeiro em nossa vida? Tu acha que ele ia contar tudo isso pra gente? Se ele quisesse nos matar, ele já teria nos matado há muito tempo, até porque tu duvidou da primeira vez. E eles terminam aí aquele sacrifício, e vocês conhecem a história. Sansão nasce, Sansão cresce, vira o homem mais forte da terra, realiza feitos que simbolizam o que Jesus vai realizar mais tarde. Ele é preso em Gate, arranca os portões de Gate, leva os portões acima da montanha, e falam assim: nenhum homem poderia fazer isso. Da mesma forma, Jesus é condenado ao inferno, arranca os portões do inferno, e traz para cá para cima, com o portão e tudo. E todos falaram: nenhum homem poderia fazer isso. Mas Sansão morre, numa morte que já deu muito filme de Hollywood, e levam o corpo dele e enterram junto do corpo do pai, na cidade que ele nasceu. E o lugar onde Sansão está enterrado está lá até hoje, o túmulo dele e do pai. E está escrito: o túmulo de Sansão e do seu pai. E eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre a mulher visitando esse túmulo. E ela fala: esse terreno aqui por muitas vezes já foi dominado pelos palestinos, e às vezes por Israel, mas aqui neste lugar nunca se impediu ninguém de entrar. Aqui nesse lugar nunca se teve uma discussão, porque todos o consideram um lugar sagrado. E quando ela chega perto do lugar, ela começa a chorar, e ela fala assim: ó, não dá para explicar
Vocês têm que vir aqui para ver. Tem algo aqui que é maravilhoso. Maravilhoso. Tem algo maravilhoso naquilo que Jesus fez. Meus irmãos, eu entendo que o pai de Sansão queria saber quem tinha lhe dado essa bênção, para ser grato a ele na hora que a bênção chegar. Mas Jesus não disse o nome a ele. Mas hoje, todos nós podemos ser gratos a ele, porque conhecemos o seu nome, conhecemos a sua história. Nós não somos gratos apenas por Sansão, nós somos gratos pelo próprio Jesus que nos foi entregue. Nós somos gratos não pela sombra das coisas, mas pelo real, não pela imitação, mas pelo verdadeiro. Este não há tumba, nem para ele, nem para o seu pai, porque ele vive para sempre. É através dele que nós podemos ser gratos, e ser gratos por ele já é motivo suficiente de gratidão eterna, porque ele nos deu a vida eterna. Ele queria ser grato, mas Jesus disse: meu nome é maravilhoso. E ele morreu sem conhecer o nome, mas eu tenho certeza que hoje no céu ele glorifica a Cristo todos os dias. E nós temos que ser gratos, porque nós sabemos o nome daquele que nos deu tudo que nós temos. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Oh, glórias. Tudo que Jesus tocou se tornou maravilhoso. Maravilhoso. Porque ele é maravilhoso. E nós conhecemos o seu nome. Nós sabemos quem guiava o povo. Nós sabemos qual a mão que fazia sombra sobre eles. Porque ele tem feito sombra sobre nós. Ele tem nos dado vitórias. Ele tem nos dado bênção. Ele tem nos sustentado. Vem dele. Não nos deixe esquecer. Não deixe de falar aos seus filhos todos os dias das bênçãos que Deus tem dado a você. Porque é assim que eles se tornarão homens de Deus, confiantes. E quando passarem por qualquer dificuldade, saberão exatamente a quem recorrer. Porque vão falar: era a ele que meu pai recorria, a Cristo Jesus. E sempre deu certo. Eu só quero fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, não deixe, Pai, que saia da nossa mente a quem realmente devemos todas as coisas, Pai. Ó Deus, que a glória e a honra não seja minha nem de mais ninguém. Ó Deus, que aquilo que tenhamos, Pai, esteja à tua disposição, Senhor. Ó Deus, porque tudo veio de tuas mãos, Pai. Ó Deus, que tudo volte para as tuas mãos, Pai. Ó Deus, que todas as coisas venham e vão e passem, ó Deus, mas que tua palavra fique em nossos corações, Deus. Ó Deus, transforma-nos, Pai, de acordo com a tua vontade, Pai. E seja tu glorificado neste lugar, Pai, enquanto houver fôlego, em nome de Jesus. Amém.